Olá, pessoal. A gente começando mais um podcast aqui nesse dia, né, na presença do meu companheiro Eduardo e de convidados especiais que vão agregar muito, pessoal, a nossa sabedoria, a sabedoria de vocês, porque vamos tratar de um tema muito interessante, que é a sabedoria milenar judaica, né? E estamos aqui com os convidados, a Mariana e o Cláudio, que gostaríamos muito que vocês se apresentassem, porque eu não tenho nem palavra para apresentar vocês, do currículo de vocês, né? E fica à vontade para se apresentar, Mariana e Cláudio, da onde que vocês são, o que vocês fazem, né? E, compadre, mas antes de falar, onde você achou ele? Porque nós estávamos conversando aqui antes, aonde você achou ele, compadre? Glauco, foi nosso grande amigo Ricardo da Provenda. Ele esteve aqui no nosso primeiro programa que viemos para a mesa, na modalidade podcast, e ele me fez algumas recomendações, e a do senhor com uma certa prioridade. Eu sei que vocês têm muito a colaborar conosco, a sabedoria é o que nós mais buscamos nessa vida, às vezes até sem compreender que é ela que nós buscamos, porque eu compreendo, eu penso que a sabedoria é a chave que nós temos para acessar tudo que nós desejamos, especialmente o maior desejo de todos nós, que é a paz. Às vezes a paz está travestida em dinheiro, em qualquer outra coisa, qualquer outra maquiagem que a gente empreste a ela ou coloque como uma condição para se alcançar a paz. Mas a paz, que é o nosso objetivo final, eu creio que ela vem, vamos dizer assim, no pacote da sabedoria. E os judeus, nós temos convicção, Glauco, que é um pessoal que eles buscam muito a Deus, que eles têm uma conexão muito forte e que o livro de Provérbios, de Eclesiastes e os demais livros que o senhor comentou agora há pouco conosco, eles nos trazem uma riqueza muito grande. E até do ponto de vista material fica aí já uma instigação para que nós possamos pensar que o judeu é o pessoal mais rico que existe no mundo. E bastante próspero, né, compadre? Muito próspero, e nós queremos entender o que está ligado à sabedoria e como nós podemos aprender com eles também. Quem é que não quer essa prosperidade e essa riqueza, não é? Então, por favor, se apresentem com a maior propriedade que vocês mesmos vão fazer. Deixa as damas começarem. Bom, prazer, né? Me chamo Mariana. Primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada, Cláudio, né, por convidar. E vir aqui hoje como trazer comentários, né, que acredito que serão muito relevantes a respeito da sabedoria, que é algo tão instigado, né, há milênios aí na história da sociedade. E, enfim, eu sei que vai ser um momento bem prazeroso e muito profundo também. Bom, meu nome é Cláudio, né, Cláudio Carvalho. A minha formação é em engenharia civil, trabalho como engenheiro, até por isso a conexão com o Ricardo também. A gente se conheceu no mercado imobiliário. Lá atrás, eu fui professor de física por mais de 20 anos. Eu precisava dar um jeito de ganhar dinheiro de alguma forma. Na época eu estava fazendo faculdade, porque tinha aula de manhã e à tarde. Então eu descobri que eu gostava de dar aula. E, para falar a verdade, continuo gostando do ambiente, né? A minha história, a minha conexão com a sabedoria judaica tem a ver com o fato de que, quando eu era bem jovem, bem mais jovem do que a Mariana, eu fazia parte de um grupo de jovens que se propunha de maneira muito pouco religiosa, muito pouco formatada, sem nenhum sacerdote entre nós, a gente se propunha a ler a Bíblia. Então eu fui muito marcado na minha adolescência pela leitura da Bíblia e pela conversa muito aberta, muito honesta. Não entendi, eu entendi isso, o que você achou daquilo, né? Então minha história é bem marcada por isso, mas eu não sou um teólogo, sou um fã da cultura judaica. Essa é a grande verdade. Bacana. E já entrando no tema, né, Glauco? O que o senhor pode nos dizer sobre o judaísmo, sobre a história dos judeus, a conexão deles com Jesus Cristo? Qual é a fonte da sabedoria? E qual que é o enredo histórico, vamos dizer assim mesmo, que trouxe a eles toda essa carga tão poderosa dessa nação considerada uma das mais fortes do mundo? Uma nação que já foi atingida inúmeras vezes, que diversas nações, poderíamos até dizer que quase que praticamente o mundo todo já se levantou contra eles, e ainda assim eles se fortalecem cada vez mais. O judeu, ele tem uma diferença, né? Quando
a União Soviética, quando a Rússia declara guerra contra a Ucrânia, a Rússia quer o território ucraniano, mas não quer acabar, não quer fazer desaparecer a cultura ucraniana. Quando algum povo entra em guerra com Israel, eles não querem o que o judeu tem, eles querem destruir, eles querem aniquilar o povo de Israel. Há uma diferença grande na história dos judeus. Então, o que o Hamas quer agora, por exemplo, e aí eu não estou entrando, por favor, em hipótese alguma, estou entrando aqui defendendo um lado ou outro, estou só fazendo uma análise histórica. O que o Hamas quer não é destruir os judeus no sentido de, dá licença desse lugar aqui que eu quero a terra onde vocês estão ocupando. Não, eu quero acabar com vocês. Então o povo de Israel é marcado por essa história, né? Marcado por... Ele tem esse carimbo na sua história. O povo de Israel é um povo que surge na antiguidade, né? Então é legal a gente comentar a respeito disso. O povo de Israel não é um povo que surge antes de todos os povos, ao contrário, ele surge dentro de um contexto em que já havia o Egito, e muito próspero, e já acumulava muita sabedoria, já existia a Mesopotâmia, né? Os caldeus já estavam lá, as sementes do que era a Babilônia e a Síria já estavam lá também, quando o povo judeu aparece num chamado que Deus faz a Abraão. E aí, também é legal a gente comentar o seguinte, parece estranho o que eu vou falar, mas a sabedoria era algo muito cuidado pelos egípcios e pelos caldeus, né? Então, por exemplo, quando Moisés, né, que eu imagino que todo mundo deve conhecer, uma das figuras mais icônicas na história da humanidade, quando Moisés nasce entre os hebreus e depois é educado entre os egípcios, o que a Bíblia fala a respeito é Moisés foi educado segundo a sabedoria dos egípcios. Quando Daniel, lá na frente na história, milênios depois de Moisés, é levado cativo para a Babilônia, ele é levado junto com um grupo de jovens, ele é visto como uma pessoa especial dos melhores judeus, ele é levado cativo, e lá ele é educado segundo a sabedoria dos caldeus, ou dos babilônios, né? Ou seja, a sabedoria não surge com os gregos. Muita gente acha que a Sofia surge com os gregos, né? E os que gostam de pensar a sabedoria, os que são apaixonados, os filo de paixão, né? De amor por sabedoria, filosofia, surge na Grécia. Não, surge muito antes, surge com os povos antigos. E é anterior, inclusive, aos judeus, de uma forma geral, né? Quem é o sábio lá na cultura antiga? O sábio na cultura antiga, diferente do sábio dos nossos dias, é a pessoa que sabe viver. Porque há muito tempo as pessoas olhavam e percebiam o seguinte: é possível passar por essa vida sem saber viver. Hoje, a gente acha que sabedoria tem a ver com inteligência. São coisas muito distintas, completamente distintas, né? Lá atrás, a sabedoria era sempre associada ao fato de perceber o sentido da vida e caminhar a favor dela. O Shakespeare tem uma frase que eu acho muito legal, isso é constantemente citado no Rei Lear. Tem uma frase em que o bobo da corte era aquele que falava tudo, mas falava de forma engraçada, e no final das contas ele apresentava uma sabedoria com cinismo, com ironia, né? E ele fala pro Rei Lear, que fez uma bobagem em relação às filhas lá, ele fala mais ou menos assim: foi uma pena, né? O senhor ficou velho antes de ter ficado sábio. Nossa. É esse o ponto dos antigos. Os antigos tinham uma preocupação em, à medida que o tempo ia passando, eles deveriam também carregar, guardar, aprender e exercer a sabedoria. Nós perdemos isso. Hoje, de maneira muito ingênua, como a gente associa sabedoria à inteligência, aí se um jovem tem uma capacidade cognitiva, se um jovem tem um QI, né, um quociente de inteligência acima da média, ou mesmo um jovem comum que tem uma facilidade com a internet, que tem facilidade com o celular, a gente fala, nossa, esses jovens de hoje são diferentes. Como quem diz, eles são mais sábios. E não é verdade. Nem de longe. A sabedoria é sempre aprendida de pai para filho. Sempre.
É como se a sabedoria advinsse da nossa experiência de vida. Agora, o que me preocupa é que, às vezes, a nossa experiência não nos molda para atender essa sabedoria. Sabe qual que é a minha maior preocupação? Eu não sei se isso advém da crise dos 40 anos, que é onde eu estou vivendo, mas a sensação é que a vida é tão rápida. Quando eu olho para trás e vejo que já passou a minha adolescência, já passou minha juventude, eu já estou com 40 anos, eu ainda me sinto uma criança. Eu ainda me sinto aquele menino lá que andava de BMX, aquela bicicletinha baixinha. E eu observo que da mesma forma que foi rápido até aqui, vai ser mais rápido daqui para frente. E eu entendo que se as minhas escolhas não forem bem direcionadas, eu vou perder essa viagem. Então, assim, esse pensamento, Cláudio, ele me machuca. E quando eu olho ao meu lado, por exemplo, filhos, amigos, e vejo às vezes algumas situações que aos meus pequenos olhos estão criando mais dificuldades na vida das pessoas, é como se doesse no meu coração também. E aí parte essa vontade tremenda de acessar essa sabedoria, de conhecer o que eu preciso para poder aprender a viver, porque não é de se perder essa viagem. Pois então, eu vou até pedir a participação da Mariana aqui, porque você tocou nos jovens, né? E aí vou citar aquilo que eu comentei com vocês antes da gente começar essa conversa aqui, né? A gente comentou aqui nos bastidores, né? Mas acho que é bom que quem está nos ouvindo saiba disso. A Mariana montou um grupo de várias meninas, né? 15, 20 meninas, todas ali na faixa de 15 anos, para fazer uma leitura. Aí deixa eu explicar isso, até para que a Mariana também possa participar com a gente dê um norte aqui no nosso caminho. Voltando aos judeus. O judeu, ele tem uma percepção interessante a respeito do sábio, do profeta e do sacerdote. E deixa eu explicar isso com mais cuidado. Sábio, o profeta, o sacerdote, não surgem com Israel, como muita gente às vezes imagina. Sacerdotes surgem desde sempre, desde que Abraão existia, ele se encontra no meio do nada com um sacerdote. Inclusive que se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo. Sábios do mesmo jeito, e profetas surgem em todas as culturas, de uma forma geral. Em Israel, o que a gente tem que estar atento é com o sentido como essas coisas eram feitas. O sentido em que cada uma dessas pessoas exercia o seu dom, o seu ministério, a sua vocação. Então, por exemplo, muita gente não sabe, mas a circuncisão não surge com Israel. Quando Deus fala com Abraão, vou fazer uma aliança com você. E é o seguinte, da minha parte vai ser assim, e Deus vai falando. Da sua parte você vai ser circuncidado e todos os homens serão circuncidados a partir do 8º dia. Abraão não pede explicação a respeito do que ele está falando. Nós é que temos que explicar para os mais novos o que Deus estava falando. Porque tanto a cerimônia da aliança quanto a própria circuncisão não era novidade para Abraão. A circuncisão ela aparece desenhada em detalhes em tumbas egípcias. Está lá. Se a gente acessar a internet, circuncisão entre os egípcios, vai estar lá. Bem anterior a Abraão. Abraão não era nem projeto de vida ainda, e a circuncisão já era exercida. Mas voltando. Em Israel, o sentido dessas coisas é corrigido. Ou pelo menos, é esse o ponto que deveria ser o ponto de atenção entre os judeus. Entre os egípcios, a circuncisão era feita numa cerimônia que fizesse com que o divino prestasse atenção naquele sacrifício e tornasse o circuncidado uma pessoa fértil. Então, no caso dos egípcios, era uma circuncisão para chamar a atenção de Deus. No caso de Abraão, é totalmente diferente. No caso dos judeus, completamente diferente. Deus disse para Abraão assim, Abraão, bater um papo aqui pela primeira vez, queria te dizer, já te abençoei. Você está abençoado. Daqui para frente você é uma bênção. E mais, você vai abençoar todo mundo que passar perto de você. Por causa de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Beleza, Abraão? Entendeu isso? Então agora é o seguinte, agora você se circuncida para você não esquecer. Então a circuncisão não era por causa de Deus. Nunca foi. Em Israel, o principal ensino de Israel não é para mexer com Deus. Porque o ser humano não tem habilidade de mexer com Deus. A circuncisão, como todas as outras coisas, são para que as pessoas sejam sensíveis ao que Deus está fazendo. Então, Abraão, toda vez que você olhar a circuncisão aí no seu pênis, lembre-se, você já foi abençoado,
você é uma bênção e agora você abençoa. Ponto. Muito bem. Quando a gente fala do sábio e do profeta, isso é interessante. O profeta, dentro do povo de Israel, era aquela pessoa que começava assim: assim diz o Senhor. Mas o profeta não fala de futuro, ele fala de eternidade. O profeta não é quem prognostica, não tem uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer. O profeta, do ponto de vista de Deus, revela aquilo que não muda. Em Israel é assim: assim diz o Senhor. E o sábio? O sábio é aquele, você tocou nesse ponto, o sábio é aquele que percebe a vida, ele olha a vida e ele percebe conexões invisíveis entre algumas coisas que a gente faz e algumas coisas que acontecem com a gente. Agora, tanto o profeta quanto o sábio revelam a vontade de Deus. O profeta, de forma vertical, um raio, um oráculo, Deus falou. O sábio não. O sábio tem a sensibilidade de Deus para perceber a vida e perceber assim: bom, se eu planto arroz, colho manga? Não colho arroz. Aí o sábio vai fazendo essas conexões, ele vai percebendo isso e expressa isso, né? À medida que o sábio vai fazendo as suas coletâneas de sabedoria, o judeu foi fazendo separações e foi construindo uma imagem. O que eu vou falar agora não é bíblico, o que eu vou falar agora é o que faz parte da cultura hebraica, faz parte da cultura judaica. À medida que a coletânea dos sábios foi ajuntada, porque isso é anterior à escrita, né? Porque havia a escrita egípcia, havia os hieróglifos, havia escrita cuneiforme, lá com os caldeus. Entre os judeus ainda não havia escrita, mas já havia acúmulo de sabedoria. Muito bem. Num determinado momento, esse acúmulo de sabedoria foi separado dentro daquilo que nós chamamos de literatura de sabedoria judaica. Em toda a Bíblia, de uma forma geral, tem isso, mas em especial, a gente tem 4 livros que compõem a literatura de sabedoria judaica. E aí o judeu criou uma imagem, como eu disse, ela não é bíblica, que parece muito com aquela imagem da rainha de Sabá vindo visitar o rei Salomão e olhando para os degraus que compõem o trono do rei Salomão. Muito bem. Não é bíblico. Os degraus, sim, os leões ao redor, o ouro, toda aquela coisa, mas o que não é bíblico, mas virou uma cultura no sentido de produzir uma imagem pedagógica para o judeu? É que cada degrau que levava ao sábio era representado por um livro da sabedoria judaica. Então, o primeiro degrau era o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, mais do que todos os outros de uma forma geral, ele deixa claro, ele é uma coletânea. Então, quase nunca você percebe uma conexão entre um provérbio e outro. É uma coletânea, como o próprio nome está dizendo. Provérbio, no original, é mashal, que no fundo é um ditado, né? E aí mashalim é o plural. Em hebraico, os especialistas em hebraico que estiverem me ouvindo, me perdoam a pronúncia, só uma forma de expressar, né? Masha, o provérbio, e mashalim, provérbios. O livro de Provérbios é isso, uma coletânea de provérbios. O que são esses provérbios? Os provérbios são o sábio olhando ao redor e percebendo o seguinte, por exemplo, o preguiçoso. Então, vou começar de uma coisa que é bem simples. Ele olha e fala assim: mãos preguiçosas levam à pobreza. Ele percebe uma conexão. Simples. Veja que não é o inverso. O sábio não está dizendo que o pobre é preguiçoso. Exatamente. Ele está dizendo que o preguiçoso vai ficar pobre, caminha para ficar pobre. Então, começamos assim de um provérbio simples, extremamente simples. Muito bem. Só que à medida que o sábio vai captando, com sensibilidade que vem da parte de Deus, a vida, ele vai captando mais coisas. E ele vai expressando isso. De preferência, ele tenta expressar isso de uma forma que as pessoas guardem com facilidade. Por isso a expressão ditado. Quando um ditado é traduzido, ele perde a métrica, ele perde a rima, mas não perde a verdade que ele está ensinando, né? Então, por exemplo, a nossa cultura tem um monte de ditados, né?
Por exemplo, tem um ditado que eu gosto muito, que uma amiga me ensinou, que é assim: mulher que não tem sorte com homem, não sabe que sorte que tem. Então, isso é um ditado engraçado, né? É uma brincadeira, né? Dentro de toda cultura tem isso. Então, a cultura entre os ingleses, tanto americanos quanto britânicos mesmo, tem um ditado que é: ninguém muda as pintas de um leopardo. Na tradução ao pé da letra, ela fica sem graça. Para eles, isso tem uma métrica, tem uma rima. E aí, o que ele está dizendo? Tem coisas que não mudam, né? Todas as culturas têm ditado. Agora, vamos abrir um parênteses. Em Israel, esses ditados são carregados de espiritualidade. Então, por exemplo, entre todas as culturas tem um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Então, por exemplo, quando o povo falava crucifica Jesus, será que aquilo era a voz de Deus mesmo? Ou será que era uma outra voz que não a de Deus, né? Então, entre todas as culturas há ditados, né? Por exemplo, há um ditado entre nós que corre fácil aí: meu filho, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. É um ditado. Ah, é? Então quer dizer que eu sou alguém na vida se eu estudo? Quer dizer que eu não estudo para aprender, eu me estudo para me tornar alguém? Veja, esse é um ditado que faz parte da nossa cultura. O que eu estou dizendo para o meu filho? Meu filho, você estuda, senão você não vai ser ninguém na vida. Aí ele está pensando: bom, então eu não sou? Um dia eu vou ser? E aí eu sou a partir daquilo que eu faço? Nossa, então, a cultura judaica vai questionar isso de maneira profunda. Então, eu comecei de maneira simples, né? A preguiça leva à pobreza. Aí o sábio vai conversando mais profundidade a respeito. Aí o sábio diz assim: o soberbo, ele tem algo que o precede, sempre. E aí o sábio faz uma conexão entre a arrogância, entre a soberba e a ruína na vida dessa pessoa. Só que é importante deixar claro: o sábio, ele anota essas coisas, ele escreve, faz disso uma coletânea, e o objetivo não é olhar e ler aquilo dali. Aí eu estou lendo: a soberba precede a ruína. Aí eu olho aqui e falo assim: Glauco, continua soberbo desse jeito que você vai ver. Não, o livro de Provérbios não é isso. O livro de Provérbios não é para que eu leia para os outros. O livro de Provérbios é para que eu, na minha interioridade, reflita a respeito. Por quê? Porque se eu digo assim: Glauco está muito soberbo, vai cair. Então, significa que eu sei aferir a soberba dele. Então, eu sou a referência de soberba na vida dele. Entenderam? E aí, o que a sabedoria mais profunda, encarnada, diz é o seguinte: não julga não. Não julga não, porque se você julga, você não percebe. Mas no fundo, você está falando de você. Então, quando você fala assim: fulano é fofoqueiro, se isso está te incomodando, e se você deu nome para o fofoqueiro, cuidado, que é bem provável que você esteja falando de você. Voltando aos provérbios. Provérbio para que eu leia e eu preste atenção. E veja, estou plantando arroz e estou querendo colher manga. Será que vai dar certo? Ou, será que eu estou plantando o que eu quero colher? Exato. Exatamente. Então o provérbio não fala a respeito disso, você vai falando. Eu te perguntar, porque assim, é isso que eu ia entrar nesse assunto sobre julgamento, né? Porque mesmo, acho que depois da vinda de Jesus, porque eu não entendo como você tem a capacidade de entender o Antigo Testamento muito maior do que a minha. E normalmente eu vejo depois de Cristo a questão de julgamento, tanto que fizeram um filme, tem um livro, A Cabana, né, que expressa muito essa aí, a questão da sabedoria, né, que era uma mulher que o cara foi lá, o rapaz foi conversar com a sabedoria. E aí, como esse rapaz julgava todo mundo pela morte da sua filha, né, e aí o que acontece? A sabedoria falou assim: agora você vai ser o juiz. Agora você vai ser o julgado. Então, assim, o que a gente vê? Que o grande sábio é aquele que você acabou de falar, que não julga, né? O grande sábio sabe entender que tudo é na medida da compreensão do outro.
A Mariana tem uma compreensão, você tem uma compreensão, o Eduardo tem uma compreensão, eu tenho uma outra compreensão. Então, a sabedoria, o cara sabe disso. A Mariana não tem essa compreensão, eu não tenho essa compreensão que você tem, né? E eu, como que eu quero cobrar de você? Porque a compreensão é minha, não sua, né? Então, quando se fala em sabedoria, a minha pergunta em relação a isso é essa sabedoria de não julgar depois de Cristo ou já vem antes de Cristo com o pessoal judeu, já entendia isso. Bom, vamos lá. Deixa eu te ajudar numa coisa que é fundamental, e aí a sua leitura do Antigo e do Novo Testamento pode ser alterada de maneira significativa a partir desse comentário. Nós é que fazemos essa separação entre o Antigo e o Novo. Nós é que fazemos isso, né? Mas as Escrituras são uma só. Por exemplo, quando Pedro escreve uma das suas cartas, ele diz assim, olha, gente, presta atenção nas Escrituras de uma forma geral. Aí a gente pensa assim, bom, Pedro, primeiro século, falando das igrejas de uma forma geral, ele está falando do quê? Está falando do Antigo Testamento. Aí ele diz assim, inclusive as coisas que Paulo escreve, que não são fáceis de entender, e algumas pessoas estão deturpando. Então, para Pedro, o que são as Escrituras? Gênesis, Êxodo, Levítico, Isaías, Romanos, Apocalipse, tudo é Escritura. E aí, é bom que a gente entenda que não há dois deuses. Não tem um Deus que estava nervoso no Antigo Testamento e Jesus deu um jeito de acalmar ele para que ele ficasse bonzinho no Novo Testamento. É sério, isso é uma leitura. Tem um cara, Dickens, é um biólogo que se apresenta como mais darwiniano do que Darwin. Ele se apresenta dessa forma, está vivo. Ele diz que, aspas, o Deus do Antigo Testamento é o personagem de ficção mais malévolo de todas as histórias. Ele é misógino, ele é filicida, ele é separador de éticos e tal, papapá. E ele vai discorrendo ali a respeito. Muito bem. Essa é uma leitura do Antigo Testamento, dissociada do Novo Testamento, e sem perceber uma série de coisas que estão aí, e sempre buscando pedaços, ao invés de fazer uma leitura geral do todo, né? Isso exige mais cuidado, mas guarda isso com você na sua leitura. Não existem duas Bíblias, tem uma única Bíblia. A Bíblia que Jesus lia era o que nós chamamos de Antigo Testamento. Essa era a Bíblia que Jesus lia, era a Bíblia dele. Sim. E foi lá que ele percebeu a Deus como Pai, foi lá que ele percebeu o Espírito, foi lá de onde a inspiração e a pregação dele veio. É importante que a gente entenda isso. Tem um escritor que eu gosto muito, que é um jornalista, na verdade, que diz assim, todo mundo concorda que o Antigo Testamento precisa do Novo Testamento. Mas a grande verdade é que o inverso também é verdadeiro. O Novo Testamento precisa do Antigo. Senão a gente não vai entender um monte de coisas ou não vai aproveitar a profundidade desse monte de coisas. Então, por exemplo, quando João Batista diz assim, primeira vez que João Batista vê o primo dele adulto, que foi escrito, né, primeira vez que foi narrado, ele olha, ele podia falar um monte de coisa. Ô, primo, quanto tempo e tal, aquela coisa toda. Ele olha e fala assim, estão vendo lá, gente? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se eu não entender o Antigo Testamento minimamente, eu não vou entender o que João Batista está falando. Mas João Batista estava entre judeus, batizando próximo do Rio Jordão, exclusivamente um povo de uma cultura em que todo mundo sabia do que ele estava falando. Todo mundo ficou surpreso com a identificação daquele jovem que está chegando com o Cordeiro de Deus. Como era João Batista, todo mundo prestou atenção. Mas veja, eles foram provocados não no que eles não sabiam, eles foram provocados na identificação. Nós somos provocados das duas formas, porque a gente precisa conhecer essa cultura que está aí para ganhar em profundidade. Entende? Entendi. Mas, deixa eu voltar aqui. Mariana, você fez uma leitura também da sabedoria, né? Acho que é legal também, né? Te ouvir nesse aspecto, né? Só um comentário assim, interessante do que você trouxe. Se a gente faz essa distinção, né, do Antigo Testamento e Novo Testamento, com essa explicação do que o Cláudio trouxe dos degraus da sabedoria, os 4 livros de sabedorias da Bíblia estão no Antigo Testamento, né? Então, onde a gente pode captar
já que a gente está falando de sabedoria, mais conhecimento ou sabedoria está no Antigo Testamento. E talvez se a gente tenha esse olhar de Deus como uma punição, ou sempre como se houvesse uma separação, né? A gente talvez perde a forma de como acessar essa essência de que ele desde o começo foi pai, né? Porque lá, desde a criação, acho que eu vou começar de trás para frente, assim, quando a gente olha para Cânticos é uma linguagem muito exótica, né, para nossa sociedade hoje, né? Você lê aquela coisa assim, o que ele está querendo dizer? E Cânticos nada mais está falando de relações. E Deus, né, na criação, ele cria o homem para esse propósito, para se relacionar, né? Então, quando ele vê o homem macho, né, ele também ele precisa de uma companheira, né? E a partir disso a gente já vê como Deus é pai, né? E na criação já existe esse amor e ele sempre foi pai, sempre houve essa relação. Então, não tinha essa divindade distante, que a gente fala, às vezes olha Deus, Jesus e o Espírito Santo como se fossem 3 coisas diferentes, né? E não, é uma só. Então, é interessante a gente desconstruir isso para poder, então, construir esse novo, não que é um novo pensamento, mas para acessar de uma forma mais clara essa sabedoria que a gente tanto fala. E a respeito do que o Cláudio estava falando, eu, há 2 anos e meio, tenho um grupo, né, que a gente faz um trabalho com adolescentes, jovens de 15 anos, 16 anos, estão numa fase muito crítica, né? Muito questionadora, muito questionada também pela nossa sociedade, e uma idade também onde hoje recebe muita informação o tempo inteiro, né? E honestamente pouco ouvida, justamente porque eles também recebem essa ideia de que eles não têm voz, eles não são ninguém, né? Eles são jovens, mimados, e assim vai. E, enfim, nessa relação, né, nessa caminhada, a gente veio trocando muita ideia, e eu acho que deu muito certo, porque ali a gente desenvolveu um grupo onde não importa se eu tenho 30 anos, ou se alguém tem 60, ou se alguém tem 10, sempre tem algo a se ouvir de alguém. Tanto que, quando a gente olha na história, Jesus se relacionava desde as crianças até as pessoas mais velhas, né? Eu acho que tudo isso envolve essa sabedoria também. Enfim, eu falei para as meninas para a gente fazer o estudo dos degraus de sabedoria, e a primeiro momento surgiu, Mari, mas será que eu vou entender alguma coisa, né? Quando a gente olha para livros como Eclesiastes, fala, só sei que nada sei, a vida não tem sentido mesmo. E aí você olha para Provérbios, parece que Provérbios é aquela coisa que A mais B é igual a C, como se fosse uma ordem e regularidade, e é assim que tem que acontecer. E aí você lê Eclesiastes, Provérbios já não faz mais sentido. Você lê Cânticos, você não entendeu nada. E foi muito interessante. E eu me lembro de um dos nossos momentos, assim, que até foi na introdução do livro, quando a gente começou a ler, e eu trouxe muito o que o Cláudio fala muito a respeito do livro para as meninas, que, olha, não é para a gente focar no livro, mas é que a gente use o livro, né? Para que a gente use o livro para conseguir ler a Bíblia melhor, né? Que a gente, então, não fique lendo o livro, que a gente leia a Bíblia, né? E foi isso que a gente fez. Tanto que a gente sempre levava a Bíblia e o livro. E aí me lembro um momento que, bem na introdução do livro, fala que o sábio é aquele que sabe respirar. Aí uma das meninas falou assim, meu Deus, Mari, eu não sou nada sábio, eu tenho crise todos os dias, eu não sei respirar. Né? E principalmente nesse mundo pós-pandemia, e elas viveram ali nos seus de 10 a 13 anos, né, muito enclausurada ali, cheia de informação, a gente até trouxe depois um momento de como respirar de fato, mas não só o exercício físico, mas o que isso significa mentalmente, emocionalmente, e eu achei uma surpresa elas conseguirem atrelar isso, que significa sabedoria, porque o Cláudio mencionou isso, quando a gente trouxe, quem é o sábio? É o menino mais inteligente da minha sala. Né? E às vezes, não.
Não. Ele tem um conhecimento técnico, né? Ele tem um tipo de sabedoria. Isso. É esse o ponto, né? Quando Jesus fala a respeito de sabedoria, e ele fala de maneira muito simples, mas o simples não significa dizer não ser profundo. Ele fala que existem duas formas de se construir uma casa. Uhum. Então, quando Jesus vai falar a respeito de sabedoria, ele diz isso. Olha, é o seguinte, tem dois construtores. Um dos construtores constrói uma casa mais rápido, mais barato, com menos energia. É o cara que economiza no invisível. Ele economiza naquilo que os olhos não veem. Ele economiza no alicerce. Ele economiza no fundamento. Tem um tipo de construtor que gasta mais tempo, gasta mais energia e a casa fica mais cara. Ele investe um tempo no invisível. Muito bem. As duas casas estão prontas. Aí você olha e fala assim, ué, tá igualzinho. Só que o primeiro construtor é tudo que eu estudei em engenharia. Fazer uma casa mais rápido, com menos energia e mais barato, para dar mais lucro, para ocupar logo aquilo dali, né? Só que ele economiza no que não pode ser economizado. Mas tem um detalhe. Depois de pronto, as casas estão lá iguaizinhas. Quando é que a diferença surge? Quando não cai uma chuvinha qualquer. Se uma chuvinha qualquer, a casa vai aguentar. Mas quando essas chuvas caem, os rios enchem e a água bate na porta dessa casa, a que tem alicerce se mantém. A que não tem alicerce vai embora. Aí quando Jesus fala, como a Mari comentou, quando Jesus fala a respeito desses dois construtores, ele diz que um é sábio e o outro é burro? Não. Não. Ele diz que um é sábio e o outro é insensato. Insensato não é estulto, usando uma linguagem bíblica. O estulto seria o burro, né? Esse construtor estulto, ele tem uma forma de sabedoria. Ele quer viver a vida o mais rápido que ele puder, ele quer viver a vida com menos energia, ele quer viver a vida com menos dinheiro para gastar o dinheiro dele do jeito que ele quiser. É uma forma de sabedoria. Não é uma burrice. É uma insensatez. E aí, quando Jesus usa a expressão sábio na construção dessa parábola, ele usa uma expressão que não é comum. Ele usa para o sábio, as nossas versões, inclusive, costumam traduzir para o prudente. Não é prudente, é sábio. Só que a expressão que ele usa não é comum para os sábios. Ele usa uma expressão que vem da mesma raiz do nosso diafragma, que é frônimos, de onde vem para nós diafragma. Muito bem, então, aí usando o que a Mari já trouxe. Então, o sábio para Jesus é quem sabe respirar. O sábio é quem sabe puxar o ar, soltar o ar. E se a gente olhar para os nossos dias em especial, a gente vai perceber que uma boa parte das pessoas que estão ao nosso redor estão tendo crises que vão aparecer na respiração. Então, é uma crise de ansiedade, é uma crise que, no final das contas, a pessoa se sente com dificuldade de respirar. Por quê? Porque ele é burro? Não. É porque ele vem desenvolvendo a vida com um tipo de sabedoria. Uma sabedoria que é terrena. Jesus vem apresentar uma sabedoria que vem do alto. Essa é a grande diferença. E esse sábio, com a sabedoria que vem do alto, ele sabe puxar o ar e soltar o ar. É óbvio, né? Só que tem mais profundidade nessa conversa, né? Mário, todo mundo falando desse livro, que ele mostra esse livro, Mário. E aí, de quem que é o autor? Né? O autor está aqui nessa mesa. Né? O livro. É uma versão mais nova que eu trouxe para vocês. Essa é a mais nova? Então... Não, mas mostra mostra o seu, Mário. Esse aqui que é o que a gente... Tadinho, ele tá até amassadinho aqui, tanto escrita. Mas os degraus de sabedoria, né? Cláudio Carvalho. Sou eu. Muito bom. O autor sou eu, mas na verdade o livro é nosso, porque esse livro não surge do eu, ele surge de um grupo de pessoas que se reuniam lá em casa e se propuseram a ler esses livros, e aí dessas conversas, dessas anotações, surgiu o livro. Então o livro não foi eu sentado numa mesa, de frente a uma escrivaninha, estudando o livro, não, foi uma conversa, e essa conversa veio para cá. O que faz, na minha opinião,
o livro ganhar ainda mais em profundidade, porque ele não surge do eu, ele surge do nós. E no nós está o espírito que habita em nós, né? Esse é o objetivo. Mas, voltando, o livro vai ajudar as pessoas a ler Provérbios, Jó, que é um livro difícil. Na maior parte das vezes as pessoas perdem o fio da meada, porque ele começa muito fácil, depois ele começa a exigir algumas coisas. Eclesiastes, que é um livro fácil de ler, mas que traz questões complicadas, e como ela chamou, o Cântico, né, que é Cantares, ou ao pé da letra, o Cântico dos Cânticos, é o livro que durante muito tempo ele quase não fez parte da Bíblia, porque ele era erótico demais, sensual demais para estar nas escrituras, né? Aí, veja, assim, até para a gente introduzir aí para facilitar. Provérbios vai falar a respeito disso. Planta arroz, colhe arroz. Muito bem. Então, Provérbios vai dizer assim, ó, quem semeia injustiça, colhe infortúnio. Isso de diversas formas. Quem é justo, colhe justiça. Muito bem, então o livro de Provérbios vai falar a respeito disso. Só que aí, a gente vai ler a história de Jó. A história de Jó começa assim. Jó era um homem justo. E aí você fala, ué, mas e agora? Né? Por que a colheita? Porque isso. Então, como assim, as pessoas que vão ao Antigo Testamento têm algumas dificuldades do tipo assim, puxa, mas o próprio Antigo Testamento diz que Deus não é filho do homem para se arrepender. Ou seja, a expressão filho do homem, na língua semita, é ser humano. Então, Deus não é ser humano para se arrepender. Quem se arrepende é ser humano. Mas aí, quando eu leio o episódio do dilúvio, eu vejo o próprio Deus dizendo assim, me arrependi de fazer o homem. Você falou, como assim? Coerente mais esse livro e tal. É aí que tá. Essa é a análise superficial. Então, a mesma coisa. O livro de Provérbios vai ensinar pra gente o seguinte, plantei arroz, colho arroz. Mas vamos pensar a vida. Vamos raciocinar a vida. É possível que nós aqui, nós quatro, a gente tome a decisão, nós estamos no centro-oeste brasileiro, agronegócio e tal. Vamos plantar arroz. Esse ano parece que é uma boa, juntamos nós aqui, plantamos arroz, juntamos os nossos recursos, nossa energia, nosso tempo, plantamos arroz. Beleza. Pode ser que eu colhe arroz, mas pode ser que eu não colhe. Ou essa é uma história que nós nunca vimos. É possível. É possível plantar e não colher. Aí agora vamos para Jó. Só que tem um detalhe. Jó fez tudo certo, plantou arroz do jeito que devia plantar e não colheu. Aí nós, ingenuamente, olhamos para a história de Jó com um olhar diferente, claro, porque a história contada para nós no livro dá para nós uma visão da história de dois lugares. Porque nós começamos a história conhecendo Jó. Abrindo parênteses, Jó não era judeu, Jó era edomita, Jó vem de Esaú. Jó é de origem árabe, vamos colocar assim como os árabes de hoje, vamos colocar assim de maneira bem simplificada. Eu estou tocando nesse ponto para entender que Deus é Deus de todos. Exatamente. Deus é Deus de Israel, Deus é Deus dos muçulmanos, Deus é Deus dos católicos, de todos. Deus é Deus dos ateus, né? Porque há um só Deus e Pai de todos. Muito bem. Mas tá lá Jó, uma história de referência. Jó era aquele cara que ficava à porta da cidade, o que significa dizer que ele era um homem de respeito, fazia parte do conselho que compunha a cidade. Muito bem. Um homem rico, próspero, de uma moralidade inquestionável, ninguém podia falar absolutamente nada, muito bem. Só que a história de Jó diz assim, de repente, parece até uma fábula, parece até uma história da carochinha, de repente, Satanás está entre os anjos lá no mundo do invisível. Então a história de Jó, assim como a nossa, está rolando no mundo visível. O Novo Testamento nos ensina que o visível vem do invisível. E o passageiro, o efêmero, vem do eterno. Então, lá naquele mundo que os nossos olhos não têm acesso, lá naquele mundo onde o relógio não tem tempo, que não faz sentido ter relógio, de onde nós viemos e de onde esse mundo veio, lá nesse lugar, Deus recebe Satanás. Eu falo, que absurdo. Deus recebendo Satanás? É absurdo. Por quê? Deus não tem problema com ninguém. Nós e o próprio demônio, o próprio Satanás é que tem problema com Deus. Deus não. Deus não tem problema. Deus é muito bem resolvido. Não precisou fazer análise, não tem crise, dorme bem à noite. Não tem isso. Não tem nada que eu
você ou o diabo faça que tira o sono de Deus. Nada fugiu do controle dele. Absolutamente nada. A gente estranha. Então, tá lá o diabo. E o diabo vem para uma conversa que parece... Assim, nossa, mas Deus foi ingênuo demais de cair nessa conversa. Nossa, a conversa mais sem sentido. Porque Deus vira para Satanás e fala assim, você viu Jó? Você viu? Fantástico, cara. Não tem ninguém como ele. Aí, veja, tem um ponto que é fundamental e a gente quase não percebe. O raciocínio do diabo. Qual é o raciocínio do diabo? Ele diz para Deus, pô, mas é claro, velho. O senhor cerca ele de coisa boa. Claro, velho. Esse é o raciocínio do diabo. Esse raciocínio, ele entra na nossa mente com mais facilidade do que a gente imagina. Que coisas boas acontecem com gente boa. Coisa ruim acontece com gente ruim. A vida não é assim. Nem de longe. Daqui a pouco a gente vai falar de coisas boas. Mas vamos falar primeiro de coisas ruins. Aí Deus fala assim, então tá, então tira. Tira dele. A gente já sabe dessa história, não é uma novidade. Mas nós, de maneira muito ingênua, somos colocados para olhar essa história de dois lugares. Então a gente está acompanhando a história, assim, nossa, estou sabendo de tudo. Estou acompanhando a história como quem olha para o céu e estou acompanhando como quem olha para a terra. Pura ingenuidade a nossa. É tão ingênuo que Jó nunca soube dessa conversa. Não termina o livro de Jó com Deus chamando Jó, falou, Jó, beleza, tranquilo, estamos resolvidos, vamos fazer as pazes aqui, você estava meio com raiva de mim, mas me dá um abraço aqui. Não, a história não termina assim. E não termina dizendo assim, Jó, agora eu vou te contar. Rapaz, o diabo me pegou num dia ruim lá no céu, eu dei uma bobeira, Jó, desculpa, dei uma bobeira, rapaz, não devia ter feito isso com você, não. Não tem isso. Não tem isso. Não tem essa coisa de chegar no final da história e explicar para Jó o que Jó não estava acompanhando. E aí, veja, aí a sabedoria vai começar. A nossa vida também, assim. Estão acontecendo coisas no mundo invisível que nós não sabemos. E detalhe, nós não vamos saber. Mas isso não significa dizer que a gente não possa conhecer. Vamos lá. Isso é muito importante. Então agora a gente vai para um outro degrau da sabedoria. A gente vai para um outro patamar. No primeiro patamar, eu já entendi algumas conexões a respeito da vida. Então, por exemplo, no primeiro livro, a maneira como a gente fala, as palavras que a gente utiliza e com que coração nós fazemos determina muito no nosso dia a dia. Às vezes eu estou falando provérbios, às vezes eu estou falando a coisa certa, mas do jeito completamente errado. Vai dar tudo errado também. Provérbios. Então, patamar do pensamento cartesiano. Importante, mas não é tudo. Patamar do pensamento científico. Patamar do pensamento que faz com que a gente construa a vacina. Importante, mas não é tudo. Então agora vamos para o segundo patamar. No segundo patamar, nós somos levados ao universo do não entender. Porque nós vivemos coisas que nós não vamos entender. E mais, tentar buscar explicação demonstra duas coisas. Primeiro, a nossa impossibilidade, a nossa finitude, a nossa limitação e a nossa arrogância. Desde quando a gente tem que saber de tudo? Ou desde quando Deus tem que dar explicação de tudo? Se Deus tivesse aqui, não era Deus. Já mudou tudo. Muito bem, mas o mais importante nessa história é que o ser humano que chega no final dessa história é um ser humano que não entendeu todas as coisas, mas ele conheceu a Deus. São coisas distintas. Esse ser humano que chega no final, ele não consegue explicar o que aconteceu com ele, mas o tipo de relação que ele tem com Deus agora é outro. É outro. Então agora, eles não entenderam, Jó e os amigos que estão ali não entenderam, mas eles são levados para um estágio de conhecimento. Porque o conhecimento não é entendimento. Adiantando um pouco, a Mari já comentou, conhecimento dentro da linguagem antiga, não só a semita, mas a linguagem antiga, conhecimento tem a ver com relação íntima. Então, por exemplo, quando Adão tem relação sexual com Eva e ela tem um filho, as versões mais antigas vão dizer, Adão conheceu Eva. Né? Mas isso não só no nível homem e mulher, é só no sentido da representação simbólica. Por exemplo, quando José do Egito, filho de Jacó, está lá no Egito e ele já não é mais um judeu. Ele fala como egípcio.
ele tem a maquiagem egípcia, o cabelo tá raspado, ele tá com aquela maquiagem egípcia. Os irmãos chegam e não o reconhecem. Não é só por causa do tempo, não. Ele nem fala a mesma língua. Ele põe um tradutor no meio do caminho. Beleza. Aí muita gente acha que José tá ali dando um jeito de compensar tudo aquilo que ele sofreu. E talvez até esteja mesmo. Talvez até esteja. E muita gente olha e fala assim, a hora mesmo. Porque é o seguinte, aqui se faz, aqui se paga. De novo, raciocínio diabólico. Que é o raciocínio do faz e recebe. Não, e faz e recebe, como se a vida fosse retributiva. Como se a vida fosse gente boa recebe coisa boa, gente ruim merece coisa ruim. E a gente tem sempre... Não, e a gente está sempre entre os gente boa. Nunca se percebe como os ruins. Nunca achou um A não ser que a gente ache um mais gente boa do que nós. Aí é um problema. Mas aí voltando. A grande virada na vida de José, o texto diz assim, ele para no meio e fala assim, eu não sou Zafenat-Paneah. Me apresentaram aqui para vocês com um nome egípcio, que é Zafenat-Paneah, mas é o seguinte, eu sou José. Aí os irmãos olham. Aí o texto, no seu original, diz, e José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ou seja, José se abriu para uma relação profunda entre eles. Conhecimento tem a ver com a relação profunda, embora sem entender. Então José estava dizendo assim, eu não entendi porque vocês fizeram isso. Não entendi porque Deus permitiu isso na minha vida. Eu não entendi um monte de coisa, mas estou aberto para a relação com vocês, para a gente começar tudo de novo aqui, porque no final das contas, se eu não estivesse aqui também, eu não poderia estar cuidando de vocês. Deus, aí vem a frase importante, Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem na vida de todos nós, mesmo sem eu entender. Não consigo entender. Não consigo entender nada do que aconteceu na minha vida até aqui. Aí alguém fala assim, não, mas é porque Deus tinha um propósito. Tá aí uma das coisas mais mal formuladas que sai da nossa boca, assim, sem raciocínio. Deus tem um propósito. A gente tem que tomar cuidado com as frases prontas que a gente usa, né? Mas aí, voltando. Esse é o livro de Jó. Então, quando as pessoas olharem para o livro de Jó, é bom que a pessoa olhe e comece uma conversa a partir de uma noção. Porque todo mundo lê os 2 primeiros capítulos e lê os 2 últimos. Mas os 38 que estão no meio ali são pesados. Por quê? Porque os amigos de Jó, que são conhecidos pela sua sabedoria, então, todos eles, por exemplo, Elifaz, que é o primeiro, ele vem de uma cidade chamada Temã. Temã era uma cidade símbolo de sabedoria. Né? Jeremias, muito depois de Jó, fala a respeito da sabedoria dos sábios de Temã. Muito bem, então chega lá os 3. A hora que os 3 olham, eles eram amigos de Jó, amigos de verdade. Profundos amigos de Jó, não são quaisquer não, que eles, veja, nós estamos falando de um negócio que tem milênios, então um mandou o WhatsApp pro outro, falou assim, vamos encontrar no final da tarde, vamos lá dar uma passadinha para ver como é que tá o Jó, depois a gente vai embora, tomar uma cerveja, não, eles demoraram, essa história rolou no Oriente, aí eles ficaram sabendo, aí eles se comunicaram, vamos lá, vamos, então tá, meses, aí eles olham, quando eles olham para Jó à distância, eles não o reconhecem, começam a chorar. E ficam 7 dias chorando, calados. Amigo, mas não sai de perto, não. Tá lá, quietinho. Eu tô pensando nisso, né? 7 dias. 7 dias calado, sofrendo o sofrimento. Eram amigos, de verdade. E aí, Jó fala assim, aí Jó abre a boca e fala assim, eu não devia ter nascido. Aí começa uma conversa. Aí começa uma conversa, porque ele se propõe a falar. Aí o primeiro, que é o Elifaz, ele fala assim, Jó, deixa eu te falar uma coisa. Já que você abriu a boca, isso sou eu que estou falando, claro, né? Mas aí agora, ao pé da letra, ele diz assim, Jó, pensa comigo. A expressão que ele usa é, vamos refletir junto. Dá uma olhada. Aí olha a expressão que ele usa. Pelo que eu tenho observado, ninguém passa pelo que você está passando sem ter plantado. E ele usa a expressão literal. Literal. A sabedoria, Jó, nos ensina que quem semeia a maldade, colhe maldade. Então veja, ele está utilizando uma frase pronta. Ele também não sabe do que nós sabemos, que essa conversa começou no invisível. Ele não sabe disso. Ele está usando o que ele tem. E aí Jó fala assim, olha, vocês vão me desculpar, mas é o seguinte,
Não vou dizer que eu sou o cara mais certinho do mundo, mas entre eu e vocês não tem diferença, não. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Deus olhou para mim, essa expressão forte. O livro é poético, uma beleza muito assim. Depois de ler várias vezes, você vai captando a beleza, mas você tem que ter paciência para ler. Então ele diz assim, Deus fez de mim um alvo, e ele brinca comigo de arco e flecha, do qual eu sou o alvo, e as flechas do Todo-Poderoso batem em mim, e o veneno delas é sugado pelo meu corpo. Então o veneno das flechas do Todo-Poderoso entra dentro de mim e me traz muita dor. Mas eu não sei porque que o Todo-Poderoso resolveu fazer de mim seu alvo. Não fiz nada diferente. Não sou o cara mais certinho do mundo, mas estou longe de ser o mais errado. Parêntese, é verdade? É verdade. É verdade. É verdade, ele está falando que é certo. E os amigos vão trazendo coisas, só que aí a gente quase não percebe. Jó também vai trazer na interioridade dele. Porque olha só, Jó era do tipo assim, meus filhos fizeram um banquete. Será que esses meninos não fizeram bobagem nesse banquete? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu já resolver esse assunto, deixa eu oferecer um holocausto aqui à divindade, deixa eu fazer um sacrifício, porque o raciocínio de Jó é esse, o raciocínio de Jó é de crédito e débito. Então, vai que esses meninos criaram um débito com Deus, deixa eu já dar um jeito de tirar da minha conta aqui, que animal para mim não falta mesmo, deixa eu ir lá e já acreditar na conta deles. Os meninos entraram no cheque especial, vou lá cobrir a conta dos meninos. Né? É o raciocínio dele. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai se mostrando a forma de pensar dele. E aí, bom, é uma longa história, mas aí aparece um menino. Eu li menino. Nunca vi esse menino. Eliú. O menino aparece. E ele fala, ele não está entre os três amigos, ele fala, eu sou jovem, estou aqui calado, mas não aguento mais. Eu sou muito parecido com um vinho que está dentro do odre. O odre, para quem não conhece, era uma bolsa de couro, né? E o vinho, antigamente, colocado lá, fermentava. Por isso que Jesus usa a expressão odre novo com vinho novo, porque se você inverter as duas coisas, o vinho novo vai fermentar mais, o odre velho não vai aguentar e vai se romper, a bolsa de couro vai se romper, né? Aí ele diz assim, eu estou aqui parecendo um vinho arrolhado, não estou aguentando, estou quase explodindo aqui. Por quê? É Jó falando um monte de besteira e vocês não conseguindo refutar a besteira deles com mais besteira ainda. Então é o seguinte, o espírito que habita em vocês habita em mim também. Então eu vou abrir a boca e vou falar. Aí ele começa, mas de forma poética, é bonito mesmo. Aí ele diz assim, olha só, Jó, você não percebe, mas você está usando uma expressão que é a mesma expressão que os ímpios usam. E falar isso para Jó é muito pesado. Ele diz assim, você, Jó, no fundo, está dizendo que não dá lucro agradar a Deus. O que você está dizendo, Jó? É que a relação com Deus é uma relação comercial. Então, Jó, o Deus que você tem até aqui é um Deus em que você faz alguma coisa e ele te devolve. Será que você não percebe, Jó, que esse é um raciocínio ímpio? E aí ele usa uma expressão forte, você bebe zombaria assim como os ímpios. E aí, Jó e os seus amigos, queria dizer uma coisa para vocês. Olha para as nuvens. A nuvem, naquele contexto, sempre foi símbolo da presença de Deus. Então, lembra lá no deserto, a nuvem que acompanhava o povo, né? A nuvem que traz a chuva, né? O orvalho, a nuvem que traz o relâmpago, o trovão. A nuvem era símbolo de Deus. Aí ele diz assim, olha para cima. Estão vendo as nuvens? Me diz uma coisa. O que é que vocês podem fazer para afetar as nuvens? O que é que vocês podem fazer aqui na Terra que mexe com as nuvens lá no céu? E ele faz a pergunta. Aí ele diz assim, não há nada de certo que você faça aqui que mexe com a nuvem e não há nada de errado que você faça aqui que mexe com a nuvem. Então, Deus é Deus acima de todos, porque nós somos feitos de barro. Ele nos fez todos de barro. Em outras palavras, nós somos criaturas. Ele é o Criador. Então, queria dizer para vocês, o que nós fazemos de errado afetam a nós e as pessoas que estão perto de nós, mas não as nuvens. Nós não afetamos Deus. E ele começa, e vai falando, e vai falando. Depois que Eliú para de falar, porque toda vez um amigo fala, Jó fala. Um amigo fala, Jó fala. Depois que Jó fala, o amigo não tem mais o que falar. Depois que Eliú fala, Jó
não abre mais a boca, e só Deus fala. E aí, quando Deus abre a boca, e é um ato de muito amor. Porque assim, gente, Deus não tem que falar nada, não. Deus não tem que. Exato. Deus não tem que. Aí é um ato de muito amor. Jó, vou falar com você. Vou te contar o que aconteceu. Não. Vou te fazer perguntas. Jó, onde que você estava? Nossa, isso aí. Onde que você estava? Né? E aí ele usa uma expressão que o Novo Testamento também usa. Paulo usa em Romanos. Veja que é uma conexão inseparável. Né? Ele pergunta assim: quem foi que me deu alguma coisa primeiro que eu tenha que compensar? Qual é o ser humano, qual é o anjo, qual é o demônio que algum dia me deu alguma coisa de tal forma que eu ficasse em débito? Quem é esse ser que me colocou na posição de devedor? Então, olha, essas perguntas vão nos levando a um outro estágio, de tal forma que, quando nós passamos determinadas coisas nas nossas vidas, nós precisamos aprender que a nossa principal pergunta não é por que isso está acontecendo, é que tipo de ser humano vai sair lá do outro lado. Essa é a pergunta a ser feita. A pergunta não é por quê. Ora, quem é que pode perguntar por quê para Deus? Aliás, até abrindo parênteses, perguntar todo mundo pode, mas Deus não tem que responder. Pode até ser que em misericórdia ele nos dê alguma resposta através de alguém, através da sua palavra. Mas ele também pode ficar em silêncio. Ele pode. Cláudio, isso é tão interessante que você trouxe, como se Deus tivesse que a gente também tem a sensação de como que Jesus veio para pagar um preço, né? Tanto que esse pensamento, ele vem sendo construído desde o Antigo Testamento. Exatamente. E foi uma das coisas que a gente levantou no nosso grupo, quando as meninas começaram a entender, peraí, então não é uma relação de troca, porque vai ficando óbvio, né? Vai ficando muito claro. As meninas trouxeram isso? Sim, e aí Mari, mas Jesus não pagou todos os pecados, né? Jesus não... Não, peraí, na verdade, como se a gente... Jesus, ele só veio porque eu pequei. Ele só veio porque aconteceu alguma coisa. Não, foi uma explosão, né? Você traz muito essa expressão, assim, na Terra, no tempo cronológico, né? No Cronos, que tem 1, 2, 3, né? De algo que sempre foi na eternidade, né? Exato. Então, aqui só foi uma coisa para os nossos olhos ficarem claros de quem é Cristo, do que ele já fez por nós, muito mesmo antes de nós existirmos. E eu me lembro também de quando as meninas entenderam que Eliú era um jovem, elas se sentiram com um poder de fala. Nossa, que interessante, trazer uma figura jovem, então eu posso falar. E essa questão de... eu tenho que fazer para ser. Como isso foi mudando? Porque acho que todo o contexto da sociedade, assim, ele traz muito. Não, você tem que, desde a nossa formação. Você tem que para. Você tem que para fazer isso. Não, para ser alguma coisa. Então, conseguir dissociar o ser do ter, né, entender que Cristo ele trabalha muito mais no sou, né, porque ele é, né, ele se apresenta eu sou. Então isso vai ficando tão mais claro que é interessante como o comportamento ao longo do tempo que eu fui vendo assim, né, daquele grupo, a postura, a forma de falar com as pessoas, tudo isso vai mudando, porque você começa a ter mais convicção de quem você é. E eu acho que Deus traz muito isso assim, na história de Jó, né? Não, peraí. Entenda quem eu sou, você vai entender quem você é também, né? Então, trabalha muito essa convicção, né? E aí, já aproveitando seu gancho, né? E para a gente tentar fechar um ciclo aqui, o terceiro degrau da sabedoria é o cara que tem tudo. Qual é o terceiro degrau da sabedoria? Surge um personagem, que é o Coelê, que é o mestre, é o pregador, que todo mundo entende que é Salomão. Ok. Aí vem o terceiro degrau, que é o livro de Eclesiastes, e com o livro de Eclesiastes surge um personagem, né? Bom, se você acha, se quem estiver ouvindo acha que é Salomão, beleza, não é esse o ponto. Mas existia naquela época uma técnica literária que era do tipo assim,
eu vou fazer de conta que eu sou o Glauco e vou escrever um livro aqui como se eu fosse o Glauco, né? Isso não diminui a verdade que eu estou escrevendo, mas não significa dizer que eu sou o Glauco. Na verdade, Entendi. não é esse o ponto. É a reflexão. É a reflexão trazida a partir, né? Exato. Mas Tudo isso pode bem. mexer com a cabeça de alguém e falar, não, mas que isso? Tá claro lá no texto. Não, ok, então é Salomão. Tudo bem. Beleza, mas o ponto relevante é o seguinte. Tem um cara que, voltando ao exemplo que eu gosto muito de dar, tem um cara que plantou arroz. Então ele já sabe, ele não vai colher café. Mas ele também pode acontecer dele plantar e ele olhar lá e falar, puxa vida, não choveu, veio uma geada, veio uma situação como a do Rio Grande do Sul e perdi toda a minha lavoura. Pode acontecer, mas Não vem café. também pode acontecer, como por exemplo naquela parábola de Jesus, em que Jesus começa a parábola dizendo assim, certo homem rico teve uma colheita muito grande. Então a parábola começa assim, dizendo, ele já era rico. E ele teve uma colheita acima do normal. E aí, de novo, faço uma pergunta bem simples. É possível? Claro. Perfeitamente possível. Existem pessoas que... Eu conheço algumas pessoas assim, 2 em especial, em que, impressionante, como o cara põe a mão e vira ouro. Impressionante. Impressionante, assim. Tem gente que, no ano que ninguém está plantando arroz, ele planta. E para completar a história... ainda por cima, no ano em que a colheita é boa. Então, o coelê, essa expressão eclesiástica, é porque a pessoa se propõe a falar. Entendi. É a pessoa que se propõe a fazer perguntas, não necessariamente trazendo respostas, ele vai trazendo questões, né? Aí ele fala dele, diz assim, é o seguinte, vou falar um pouco de mim. Eu investi no mercado imobiliário, deu certo. Eu investi no agronegócio, deu certo. Eu investi em arte, em música, em quadros, em teatro e também deu certo. Investi no Cirque du Soleil, peguei meu dinheiro e investi no Cirque du Soleil quando ele estava começando, deu certo, uma grana. Investi em tudo e comecei a utilizar esse dinheiro que eu tenho de tal forma que eu não me neguei, expressão ao pé da letra, não me neguei, aliás, melhor dizendo, não neguei aos meus olhos nada que eles desejaram, inclusive todas as mulheres, as delícias dos homens, é a expressão que ele utiliza. No entanto, eu conservei minimamente a sabedoria. Então eu tomei muito vinho, experimentei todos, mas eu não me deixei contaminar ao ponto de perder o raciocínio. Por quê? Porque eu queria experimentar tudo que essa vida tem, mas prestar atenção no que está rolando. E cheguei a uma conclusão. Eu desesperei da própria vida. Que eu percebi que essa vida, que tem absolutamente tudo, é totalmente vã. Que a expressão vaidade das vaidades não é no sentido de vaidade, orgulho, é vaidade no sentido vanitas, é no sentido de vazio. Né? Tem um tradutor que eu gosto muito que diz que a expressão que ele usa é assim, imagina uma criança brincando com uma bola de sabão. Imagina a bola de sabão linda, né? A luz batendo, refratando ali na bola de sabão e ela faz aquelas luzes, né? Aí ela explode. Explode em quê? Em nada. Então esse cara, a imagem que ele cria ele foi criando uma bolha de sabão linda. Aí ela explodiu. Quando ela explodiu, ele olhou e falou, ué, mas não é nada. Aí ele desespera. E no desespero dele, ele começa a fazer reflexões a respeito da vida. Então, o coelê é o avesso de Jó. Enquanto Jó sofre a ausência, esse homem sofre o excesso. E aí alguém pode brincar comigo e falar assim, sofre o excesso, eu queria sofrer esse excesso. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Porque a vida não é fundamentada, a vida de um homem, segundo Jesus, não se constitui na abundância dos seus bens. Não é que bem tem problema. É que se você acha que você é aquilo que você tem, aí você tem graves problemas, porque eles vão aparecer, eles vão explodir de várias formas, né? E aí eu costumo brincar o seguinte, nós não temos dificuldade nenhuma em escrever um livro assim, por que coisas ruins acontecem com gente boa? Isso é um livro de fato, de um rabino. Parece, não tem? Né, um livro de um rabino que ele perde um filho,
e que ele mexe muito com ele escreve esse livro. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? No entanto, eu nunca vi um livro do tipo, por que coisas boas acontecem com gente ruim? Por quê? O Eclesiastes, Coelê, Salomão, se você quiser, ele vai dizer assim, ó, eu andei acompanhando as guerras e eu percebi uma coisa interessante. Nem sempre os mais fortes vencem a guerra. Eu andei olhando as corridas, agora nas Olimpíadas, eu assistindo televisão lá, comecei a olhar a corrida e falei assim, mas interessante, não é o mais veloz que vence sempre. E aí ele vai falando, vai dando exemplos. Beleza, agora vamos falar de nós. Todos nós sabemos que a gente ganhou, nós 4 aqui, nós ganhamos algumas corridas em que nós não éramos os mais rápidos. A gente sabe, vamos ser sinceros. Basta você olhar com muita sinceridade, você vai ver momentos na sua vida e você fala assim, não era eu que devia ter vencido essa batalha. Tinham 2 ou 3 caras lá que eram muito mais fortes do que eu nessa batalha, mas eu venci, sem nenhuma explicação, eu venci. Porque ninguém pode explicar uma colheita que deu mais. Ninguém. Ah, não, é porque eu me esforcei mais. Não, o cara do lado se esforçou também. Não, mas eu me organizei melhor, fui mais bem planejado. Não, não foi. Basta ser honesto. Muito bem. Então, quando a gente olha isso e pensa o quê? Que nós merecemos? É esse o ponto. O Eclesiastes vai falar assim, não é isso. Não. A vida não é você que merece o mal, nem você que merece o bem. A vida tem o mal que vai bater na porta das nossas vidas, mas também tem o bem. E por incrível que pareça, nós não lidamos bem com o bem. Olha só, quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha, né, então, sai o cara está lá com a vinha precisando colher. Fala, bom, deixa eu buscar os trabalhadores. Né? Então, só para entender o contexto, né, uma vinha não exige trabalhadores o ano todo. Tem um período em que você tem que ir lá e colher. Então, você contrata por dia. Até hoje. Muito bem. Então, o dono da vinha saiu e foi para o lugar onde ele contrata os trabalhadores. Todas as cidades do Antigo Oriente Próximo tinham lá o lugar. Então, olha, estou sem trabalho, vou lá. Muito bem. E o salário, inclusive, estava determinado. O salário de um dia, 1 denário, dentro do mundo grego. Aí chegou lá. Opa, beleza, gente? Tranquilo? Tem trabalho para hoje? Não, estamos aqui esperando para trabalhar. Então, bora, trabalhar. Vou pagar para vocês o salário de um dia, 1 denário. Eles foram. Beleza. Trabalharam lá, das 7 às 5. Aí o dono da vinha, está ali cuidando da sua vinícola, né? Está ali cuidando de tudo. Fala, bom, se eu demorar demais, eu vou perder algumas uvas. Tem mais gente aí? Tem. Ah, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então tá. Aí vai, outro começa lá meio-dia, outro começa 3 horas da tarde. Tem uma turma que entra faltando 1 hora para o trabalho. Muito bem. Aí eles entram. Aí na hora de pagar, bom, fechou, escureceu, tá na hora de ir embora, né, gente? Vamos acertar. Então tá, vamos acertar de trás para frente. Quem trabalhou menos? Quem trabalhou menos recebeu o mesmo tanto de quem trabalhou mais. Aí todo mundo olha e fala assim, não. Aí Deus fala, mas o que é que tá te incomodando? Ué, o senhor pagou o mesmo tanto. Ele falou, mas não é isso? E aí ninguém percebe o seguinte, o trabalho era por dia. No outro dia, podia acontecer de você que trabalhou o dia todo ser o cara que trabalha na última hora. Podia acontecer no outro dia. Tá vendo como é que a gente não lida bem com o bem? A gente estava incomodado na parábola com o bem do último, né? Falou, esse cara aqui... Aí ele é muito claro. Deus é muito claro, porque o dono da parábola, da vinha, né? O dono da vinha na parábola é o próprio Deus. Então, eu vou dizer para você o que está te incomodando. A minha generosidade está te incomodando. Quando é com você, você não percebe. Mas quando eu sou generoso com o outro, assim como eu sou com você, aí você percebe e fica incomodado. Mas eu também sou generoso com você. Você só não percebeu. Então, nós não lidamos bem com o mal, mas nós lidamos mais mal ainda com o bem. Porque nós ganhamos corridas em que nós não merecíamos ganhar, nós vencemos guerras que nós não merecíamos vencer. E aí, quando você se dá nesse lugar, quando você se percebe nesse lugar, você fala, então o que faz sentido? Então quer dizer que a vida não é o que eu planto e eu colho? Não, esse é só o primeiro patamar. Esse é só o básico. Quando você está começando na vida, é importante que você saiba que você não vai colher café plantando arroz.
Ah, você já entendeu isso? Já. Bom, queria te dizer, isso não é tudo. Tem Sim, mais coisa nessa história. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai caminhando e aprendendo a lidar com as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, mas também aprendendo a lidar com as coisas boas. O judeu, até hoje, ele ensina as pessoas a lerem o livro de Eclesiastes em 2 circunstâncias. Numa festa, que é a festa das cabanas, e noutra, que não tem a ver com festa, tem a ver o seguinte: o dia que deu tudo certo na sua vida, o dia que você passou num concurso, um dia que você ganhou na loteria, o dia que você fez um grande negócio, aquele negócio que você mudou, tal, que você trabalhou por aquilo, nesse dia, leia o livro de Eclesiastes. Ou seja, no dia do bem. No dia do bem, leia, para você não se enganar se envadecer a respeito de quem você é. Para que você não se engane a respeito da pessoa que você é. Porque você não é o negócio que deu certo. Você não é o concurso que você passou. É isso. Né? E o Eclesiastes, ele traz uma âncora que uma boa parte das pessoas não percebe. Tem uma coisa repetida várias vezes no livro de Eclesiastes. É o seguinte: o que vale a pena nessa vida? Porque ele faz essa pergunta: o que vale a pena? Porque é o seguinte: beleza, vou morrer igualzinho um cachorro morre. Igualzinho. Porque um cachorro nasce, envelhece e morre. Aí ele pode morrer porque ele sofreu um acidente, ele foi atropelado, ele pode morrer porque ele adoece. Ou seja, igualzinho a gente. Vou nascer, vou envelhecer e vou morrer. Pode ser que eu também seja atropelado, pode ser, usando a expressão do texto, que eu seja enredado, como os peixes são enredados. Pode ser que a velhice me mate, mas eu vou morrer igual um cachorro. Então, o que vale a pena? Essa é uma pergunta que ele repete várias vezes. E ele responde. Só que a resposta é tão óbvia que a gente não percebe a profundidade da resposta. Não é porque é óbvio que não é profundo. Não é porque é simples que não significa dizer que não há uma profundidade na fala. Que ele diz o seguinte: o que vale a pena nessa vida é o seguinte: senta numa mesa, come a comida que você puder comer, toma o vinho que você puder comer com as pessoas que você ama. Isso dá sentido à vida. Veja, nós perdemos no mundo moderno, principalmente no mundo moderno ocidental, a profundidade do que é a mesa. A mesa em família, a mesa com os amigos, a mesa que acessa o invisível. Porque a mesa é esse espaço. No momento em que nós compartilhamos o pão, nós compartilhamos a vida, nós acessamos o invisível. Porque, no fundo, nós somos essas pessoas estranhas que tocam o visível e o invisível. Esses somos nós, né? Eu gosto de C.S. Lewis, né, quando ele fala que o ser humano é como um anfíbio, né? Então a gente tem essa... Como se o anfíbio é aquele que tem capacidade de viver na terra e na água, né? Então nós somos seres espirituais, né? Quando a gente olha a oração do Pai Nosso, né? Seja feita na terra assim como no céu, claramente, é muito óbvio e é tão simples, mas super profundo, né? Que nós temos acesso ao céu e à terra, né? Então, nós somos seres espirituais, né? Seres físicos. E aquela coisa, né? Senhor, que os meus olhos enxerguem o céu na terra, né? Isso é muito profundo. E, enfim, um adendo, né? Em relação a isso. Então, é engraçado, interessante, assim, tô lembrando de uma experiência que eu vivi recentemente, que você falando de mesa. Profissionalmente, eu tenho uma empresa e a gente produz acessórios, né? Inclusive, eu estou usando um que eu lembrei aqui agora, que ele foi inspirado na flor de piqui. E a gente fez uma experiência de lançamento disso, resgatando a mesa na casa das pessoas e trazendo uma crítica, porque as pessoas não conheciam a flor de piqui, a maioria, algo tão de dentro da nossa casa. Tão óbvio ali, mas a gente sempre quer o do outro, né? A gente sempre quer aquilo que é de fora, parece que é muito melhor. Então, a gente não olha para dentro da nossa casa, e a gente trouxe isso, de resgatar a mesa. A flor, né, de piqui, a gente conhece o fruto, mas a flor está sempre acompanhada pelo fruto.
A gente quer o resultado de tudo e a gente esquece de olhar o processo, né? E o belo tá na flor, né? E a flor tá sempre acompanhada do cacho. Então a gente trouxe essa comparação de que o cacho para nós é a mesa. Então que o sucesso da vida não é a gente necessariamente alcançar bens materiais, e trouxe isso muito para as meninas, assim, né? Nessa experiência. Mas sim que a gente não perca a mesa, porque qual vai ser o sentido da vida, né? Como o Coelho em Eclesiastes fala, se eu tiver tudo, mas eu não tiver com quem compartilhar. E que é o último degrau de sabedoria, né? Que é o Cantares, né? Cântico dos Cânticos, que ele traz muito dessa relação. Então, é você conhecer o próximo intimamente, né? É abrir coração. Enfim, e tem sido muito interessante resgatar isso também profissionalmente e pessoalmente, né? Que nós somos uma pessoa só, né? Trazer esse resgate da mesa, e é ali que a gente se iguala, né? Na mesa, fisicamente falando, a gente está na mesma altura, né? Olho no olho, né? A gente conversa da mesma altura, no mesmo patamar, então a gente pode compartilhar coisas muito profundas e muito óbvias, muito simples, assim como a gente está fazendo aqui, né? Tem um filme que eu gosto demais, e a cena final dele, na minha opinião, é muito interessante. Hollywood tem essas coisas, né? A gente não pode esquecer que é um país que tem coisas boas, tem coisas enlatadas, como a gente sabe, mas tem atores muito bons, como é o caso do Jack Nicholson e do Morgan Freeman, né? Eles fazem aquele filme Antes de Partir, né? Que acho que em inglês é A Lista, né? Porque eles fazem uma lista de coisas. Não sei se vocês lembram. Assisti, né? Nossa, espetacular. Os dois se percebem num acaso. Aliás, abrindo um parênteses, o Eclesiastes diz: o tempo e o acaso afetam a todos, né? É muito legal. Então, ao acaso, os dois se encontram. E os dois, o Jack Nicholson, eu não lembro o nome dele no filme lá, é um bilionário, tal, inclusive dono do hospital onde eles estão, e o Morgan Freeman é um mecânico, colecionador de pensamentos, e um cara da leitura, todo diferentão, né? E aí eles se veem naquele lugar ao acaso. E aí eles decidem lá, principalmente estimulado pelo bilionário, a fazer, bom, não vamos morrer? Vamos fazer o seguinte: o que eu queria fazer nessa vida? Quais as coisas que eu gostaria de fazer nessa vida? E fazem uma lista, e pega o jatinho e vai fazendo um monte de coisa e tal. Num determinado momento do filme, o bilionário, que era bem mulherengo, né, bem típico mesmo, dá um jeito de contratar uma mulher linda para seduzir o Morgan Freeman. E ele não faz isso de maldade. Ele faz isso como quem diz assim: meu amigo está morrendo, deixa eu dar para ele uma última experiência de prazer profundo com uma mulher que vai valorizar. Contrata uma mulher que não é simplesmente uma mulher de programa, é uma mulher que sabe conversar, sabe seduzir, não chega para ele como quem se oferece, mas como quem pede, como quem elogia. Enfim, muito bem feito o negócio. Só que ele capta na hora: você foi contratado, mas eu quero te agradecer. Nossa. E aí ele pega um avião, volta para casa. Quando ele volta para casa, o que ele faz? Chama a mulher, os filhos, os netos, nora, genro, coloca na mesa e tem um momento de mesa com a turma. E ele pode morrer. E é o que acontece. É um recado poderoso. Ah, fantástico, né? Aí o quarto degrau, para a gente fechar o ciclo, né? E a gente concluir, ou então caminhar com mais alguma coisa. O quarto degrau, como eu disse, quase ninguém percebe que esse é um livro que compõe a literatura de sabedoria de Israel. Por incrível que pareça, é o livro que o judeu lia na Páscoa. Ou seja, na festa mais importante dos judeus, eles liam o livro, o Cântico dos Cânticos, que, para quem não conhece, se por acaso alguém não é do dia a dia dessas coisas, vai falar de maneira muito poética da relação entre um homem e uma mulher. De novo, alguns entendem que é o próprio Salomão. Tal. Particularmente, acho pouco provável, porque Salomão, em função do final da vida dele, me parece que não descobriu o que seria viver a relação com uma mulher, embora tenha escrito a respeito. Mas essa é só uma opinião. Então, eles estão lá, os dois. E por que é que isso é a representação do último degrau da sabedoria? Porque o último degrau da sabedoria
é nos perceber nas nossas relações, porque nós somos as nossas relações. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho. Então, no início da minha apresentação aqui, falei, bom, a minha formação é em engenharia civil. Essa é a minha formação, mas isso não é o que eu sou. Eu tenho uma empresa de construção. Mas isso não significa que eu sou um empresário. Quem eu sou? Essa é uma pergunta importante. Quem eu sou? Eu sou amigo da Mariana, marido da Luciana, pai do Pedro. Esse sou eu. Pai do Pedro, do Luca, da Laura. Esse sou eu. Inclusive, posso morrer. Eu vou morrer, a Mariana vai falar, meu amigo Cláudio morreu. Entende? Eu sou as minhas relações, eu não sou o que eu faço. Algum acidente no meio do caminho pode mudar o que eu faço. Eu costumo brincar, vai que, de repente, alguém olha para minha cara e fala assim, vou te entregar uma mala com $1 milhão aqui, e é só o começo de uma mala que você vai receber toda semana. Bom, é um acidente que aconteceu na minha vida. Eu não sou mais engenheiro. O que eu vou fazer com engenharia? Eu vou fazer um monte de outras coisas. É um acidente. Né? Então, eu não sou engenheiro, não sou empresário. Eu estou engenheiro. Eu também posso sofrer um acidente, perder a minha cognição e não trabalhar mais dentro do que eu estou trabalhando. Mas eu continuo sendo marido da Luciana, pai do Pedro, do Luca, da Laura, amigo da Mariana. Então, isso é quem eu sou. Eu sou as minhas relações. Quando o evangelho explode nas nossas vidas, ele explode se apresentando de que forma? Não é mais o divino. É um pai que nos apresenta um filho que diz para a gente assim, eu sou unigênito, mas eu vou abrir mão de ser unigênito para ser primogênito. Então vocês agora também vão fazer parte dessa família junto comigo. E o mesmo Espírito que está em mim vai estar em vocês, de tal forma que vocês vão poder falar Pai. Então, o Deus, criador de todas as coisas, é comunhão. Ele não é isolamento. Esse somos nós. Então, esse é o último degrau da sabedoria. Porque o último degrau da vida é perceber a si mesmo nas nossas relações. E aí são as nossas relações que vão conceituar coisas nas nossas vidas. São elas que vão dizer qual é o rumo da vida. É uma diferença grande, bem grande. Esse é o sábio. O sábio é quem sabe viver. O sábio é quem sabe respirar. Esse é o sábio. Essa é uma longa história. E o meu objetivo, o meu convite, é de ler, que você leia, não o meu livro. Meu livro é para facilitar a leitura se caso alguém tenha dificuldade. Mas, de repente, dessa nossa conversa aqui, a pessoa nem precisa do livro. Vai lá, leia Provérbios, sem ter que ler 10 provérbios, 10 páginas no dia. Não, leia um, medita, pensa, pergunta para o outro. O que você entendeu daqui? Bom, e agora vamos ver Jó. Puxa, Jó é um livro difícil, mas olha essa fala desse cara aqui. Puxa, mas parece que esse cara tem razão. Será? Ou não? E esse menino, o tal do Eliú, que aparece? E as perguntas que Deus faz? E aí, assim, no caso de Jó, muita gente, de maneira muito ingênua, diz assim, ó, tá vendo? Jó foi restituído em tudo. Como restituído em tudo? Deus não só foi restituído, como em dobro. Só o número de filhos é que é o mesmo. Tá, mas aí eu pergunto sempre, tá bom, eu tinha aqui uma nota de $100 e agora eu tenho 2 notas de $100. Beleza, recebi em dobro. Como é que recebe o dobro de um filho? Me explica. Então você que perdeu um filho, então você perdeu lá o Glauco filho. Aí Deus te dá um outro filho. O Glauco filho é substituído? Não é assim. Não é assim. A vida não é isso. Nunca foi, nem de longe vai ser. Então Deus não está restituindo nada. Deus está se dando a conhecer. E ao se dar a conhecer, nós temos já a chance de saber o que é vida eterna. Porque a vida eterna é essa, que te conheçam. Não é que te entendam, que te conheçam. O único Deus verdadeiro. Olha só, hoje vocês vieram aqui me entregar um presente, viu? Porque a compreensão que Deus me concedeu entender pela fala de vocês, eu acho que foi assim, teve hora que eu até lacrimejei de emoção. E assim, você me fez passar um filme na minha mente. Porque você percebe o seguinte, que às vezes a gente tem que discernir em qual momento que a gente está da vida. O primeiro degrau que você fala, a gente vê a necessidade de compreender, de conhecer, de buscar o caminho certo.
Ah, tá, agora eu já tô buscando, eu já entendi que eu não posso ser malzinho porque tem a lei da retaliação e tudo bem, eu vou plantar arroz porque eu quero arroz, eu vou plantar bênção porque eu quero bênção, eu vou plantar amor porque eu quero ser bem tratado. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas aí a gente percebe que a gente passa pro segundo degrau, onde a gente vai ter que experimentar fugir do controle. A passagem de Jó, depois que o Senhor me narrou ela com os teus olhos, e você também, Mariana, você me fez entender a necessidade de sair do controle, a necessidade de se entregar a Deus, desculpa, a necessidade de viver o que se prega. Mas isso é difícil demais. Meu Deus, como é difícil viver o que a gente defende. Como é difícil a gente viver, experimentar para conhecer. Olha só, parece que minhas palavras foram tiradas da própria Bíblia, mas ela é da minha compreensão, porque é experimentar para compreender. No primeiro degrau, em Provérbios, não se experimenta, se ensina. No segundo, se experimenta. E onde dói? E onde tem choro? É na experimentação, é na vivência. Aí você passa por aquilo, você vai experimentar a revolta. Aí eu tenho que compreender a minha limitação quando eu me sentir revoltado porque perdi alguma coisa. Eu tenho que respeitar a minha limitação humana. Se Jó, sendo digno como era, ele só não blasfemou de Deus, mas condenou até o dia que nasceu, até a parteira que tirou ele do meio das pernas da mãe dele, ele falou dela, não é verdade? É verdade. Mas não falou de Deus. Mas por fim, ele conheceu a Deus. Então, depois de entender, a gente vai ter que viver. É o que a gente não quer, a gente só quer experimentar o terceiro degrau. Veja bem, ele não falou de Deus de uma forma agressiva. Certo. Porque ele foi mais inteligente, ele é mais sutil. Certo. Mas ele está falando que Deus não podia ter feito isso com ele, porque ele tinha feito tudo certo. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Deus é um ídolo. Porque os ídolos são assim. Os ídolos é que respondem às coisas que nós fazemos. Essa é a grande virada na vida de Jó. Deus não é um ídolo. Deus é Deus. Então Jó é sutil, muito sutil. Ele não blasfema de forma direta, mas ele é muito claro em dizer qual era o Deus que ele acreditava. O Deus que ele acreditava é aquele que se apresenta a Jesus e diz assim: se dobra aqui que eu te dou tudo. Eu entendi. Que era o que ele tinha vivido até então. Era o que ele conhecia até aqui. Assim como todos nós, enquanto crianças, todos nós, olha que frase forte, todos nós, enquanto imaturos, procuramos os pais pelo cheque, pelo Pix, enquanto imaturos. Mas depois tem que mudar. Então, todos nós, na nossa imaturidade, procuramos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Tudo certo, enquanto você é infantil, você é uma criança, imatura, você está crescendo na vida. Mas chega uma hora que você tem que virar e falar: papai, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Tem uma hora que você tem que mudar. Né? Mas todo mundo começa assim. Jó estava na crise de quem se percebia de uma forma na relação com Deus e teve que ir para outro lugar. Mas o Deus que ele conhecia não era mais o Deus que ele iria conhecer. Inclusive, uma parábola numa parte importante, é o nome Jó. Jó, apesar de para nós ser uma palavra com duas letras só, né, no seu original tem a ver com Job, né, por isso que em inglês, inclusive, é a mesma palavra, Job e Job, né, só muda a pronúncia. E para o hebreu era Jobab. Então o nome para nós tem duas letras, para o hebreu tem mais letras, né, que é na verdade o seguinte: no final das contas, quem é meu pai? É uma pergunta. É praticamente uma pergunta, né? O Abba, o Babi aí é pai. Né? Do mesmo jeito que Abraão, né? O Abi aí é Abraão, o nome original de Abrão, né? Era um pai exaltado, né? Alguma coisa nesse sentido, o Abi. Então Jobab é esse cara. No fundo, tá lá a descoberta dele de um Deus que vai mais adiante na relação que os dois têm. Né? Fica uma pergunta. Alguns livros, inclusive, gente, qual que é? Napoleon Hill, ele trata a respeito disso. Ele narra que antes da gente ter algum êxito assim, profundo de mudança de nível, necessariamente nós vamos experimentar o rumo oposto, ou seja, uma crise, um fracasso. E comparando esses 4 degraus da sabedoria, eu meio que visualizei o que ele fala no livro dele. Porque o segundo degrau vem antes do terceiro.
O segundo degrau, que é o de Jó, que foi o da necessidade de conhecer a Deus, que é quebrar esse estigma, essa mentalidade que ele tinha de troca, de barganha, do Deus que dá aqui, toma lá. E só depois da dificuldade, inclusive na fala dele, é lindíssimo, quando ele fala que conhecia Deus de ouvir dizer, mas agora ele conhece Deus. Como quem vê. Como quem vê. E foi a dificuldade que fez ele conhecer a Deus e entender Deus. E assim, o terceiro degrau que o senhor me narra é o de Eclesiastes, que é mergulhado na riqueza, e que além dessa riqueza, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é essa comparação do segundo degrau para o terceiro. Primeiro, tá tudo certo, ou seja, tá indo bem, tá aprendendo, tá satisfatório. O segundo, cara, é a crise. O segundo é ir lá no fundo do poço para quebrar os parâmetros, para conhecer Deus. Conhecer Deus, terceiro degrau, que aí já vem a estabilidade, vem o sucesso, vem a realização de tudo quanto os olhos desejou. Mas aí vem a compreensão também de que aquilo não era o que tanto importava, que era a compreensão anterior. Eu acredito que isso é uma compreensão que nós vamos experimentar ela para poder chegar no quarto degrau. Porque só quando eu souber que a matéria tem o valor de matéria, só isso é que eu vou valorizar essa mesa, vou valorizar olhar nos teus olhos e receber aqui a compreensão que você veio me trazer. Eu vou entender que isso tem mais valor do que se deixasse o cheque aqui de R$1 milhão. Porque com essa vibração, com essa energia, com essa mudança de mentalidade, às vezes perder essa maldita vontade de barganhar com Deus vai abrir uma porta que vai me dar um cheque desse todo dia. Eu não sei. Às vezes é a chave que precisava para mim sair do segundo para o terceiro degrau. É o que o senhor veio me trazer hoje. E eu digo isso de verdade. Eu não estou dando exemplo não. Eu estou falando assim, do que a gente tem tantas pérolas na mão, Glauco. Às vezes Deus dá a gente tanta coisa, só que o amor dele é tão maravilhoso que ele dá de uma forma sutil, ele não esfrega na tua cara. É como eu ouvi dizer lá numa reunião da Donep, que Deus já favoreceu a gente com tudo, mas se você tiver a fé, você não acessa. Da mesma forma. E a fé que nos dá os olhos para entender o que a gente pode receber do ambiente, a importância de elastecer a compreensão acima do que elastecer o bolso, porque com um vem o outro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vai ser acrescentado. E assim, a fala de vocês me trouxe uma clareza tão saborosa em relação a isso, me trouxe assim uma paz tão grande no coração que eu me emocionei em muitos momentos da sua fala, porque era como se Deus estivesse aqui conversando comigo. E é esse o milagre que ele faz todos os dias. Ele não vai quebrar esse teto aqui pro Rafael danar com nós para poder vir aqui e falar, Eduardo, é assim, aprende. Não, ele manda o servo e a serva fazer o serviço dele. E saiba que eu sou extremamente grato a vocês por isso. E quero eu chegar no quarto degrau para valorizar, assim como Deus deseja que eu valorize os relacionamentos humanos, para que eu possa servir a Deus sobre todas as coisas e servir aos meus irmãos conforme a vontade dele, e não a vontade dos meus irmãos, porque aí eles iam me fazer de capacho, porque a gente sabe que é assim que funciona. Não é verdade? Mas entenda uma coisa, quando a gente fala dos degraus, eles não são necessariamente um fim e um meio, tá? Certo. Uma ordem a ser Isso, seguida, porque né? a espiritualidade judaica, ela é espiral. Então, hoje, você e eu já vivemos os 4 degraus. Hoje, nesse instante. Porque você já tem as suas relações. Entendi. Hoje, você já vive seus sucessos e seus insucessos. Hoje. Entendi. Hoje, você já tem questões que você já sabe o que você deve fazer para colher. Entendi. Então, todos nós estamos vivendo em espiral. É o que a gente tem dificuldade quando a gente lê a Bíblia de uma forma De compreender geral, isso. de compreender. É que atemporal. Não é uma linha. Eu entendi. Não é uma linha. Então, daqui a pouco, então vamos imaginar, você pode virar para mim e falar assim, Cláudio, eu vivi o sofrimento de Jó. E eu acredito, não duvido. Né? No entanto, pode ser que a gente se encontre daqui 20 anos, você fala assim, estou vivendo o sofrimento de Jó. Isso é uma espiral de maturidade. Entendi. Porque quando eu tinha 15, 16 anos, eu passei por uma crise que eu achei que era a pior de todas. Entendi. Quando eu cheguei lá para os 30... Você viu que não era nada. Falei lá para os 30, falei assim, não, é outra coisa, agora sim. Quando eu cheguei aos 40, eu falei assim, nada mais pode vir sobre mim mais difícil do que isso. Aos 50 veio. Só que o ser que sai desses lugares é diferente do que é diferente, porque ele passou
lá pelo primeiro, pelo segundo, e a nossa percepção do bem todos os dias. Então, todo dia eu falo, puxa, olha que coisa boa aqui comigo, olha o que nós estamos vivendo aqui, olha esse momento. Eu criei para mim um símbolo, no fundo da minha casa tem um pé de pitanga, que nem fui eu que plantei, foram os meus filhos que plantaram. O Luca e a Laura, quando eles eram pequenininhos, plantaram lá. Aí quando eu passo lá e tem pitanga, eu transformei aquilo num símbolo para mim mesmo. Então tem dia que não tem pitanga, mas tem dia que tem. No dia que não tem, eu fico esperando o dia que vai ter. No dia que tem, eu celebro que tenha. É compreender o momento que se vive, né? O ciclo. O ciclo, as estações, e sair desses lugares um ser humano mais bem resolvido para ajudar outros seres humanos que estão passando por aquele lugar que você já passou. Com certeza. Né? Então, não é um degrau no sentido de que você chegou no último, acabou. Não, na verdade, nós estamos vivendo os 4 ao mesmo tempo. E aí vamos ganhando em profundidade a respeito deles. Né? Eles são simbólicos, né? Eles são pontos importantes, marcantes. É evidente que tem horas que você vive tragédias, né? Que você fala, puxa, agora... Só que eu estou vivendo com 2 amigos que estão vivendo a tragédia do ter tudo e perder 100% da esperança na vida. 2 amigos têm tudo e procuraram tirar a própria vida. E não é gente perdida, não. Gente que usa droga, não. Gente família, filho, organizado. Mas, de repente, ele olhou para a vida e deu tudo certo do ponto de vista daquilo que ele esperava chegar. Ele chegou. Aí ele chegou lá e falou, gente, a minha interioridade continua vivendo questões que eu achei que eu ia resolver chegando nesse lugar. Como a mãe que esperava demais ter um filho. E aí veio o filho. E ela olha e fala assim, mas... Não era o que eu esperava. Eu já vivi essa situação de estar numa mesa em que um cliente reclamava demais de um produto que a gente entregou. E eu fui levando a conversa com ele, levando, explicando qual que é o problema. Não, esse aqui, tá bom, a gente arruma. Esse aqui não, esse aqui o síndico vai resolver. Esse aqui não, esse aqui é uma coisa que você tem que assumir, que tem a sua parte e tal. Mas se você quiser ajuda, tem também. E aí fomos levando. Tinha uma hora ele falou assim, o que é? A verdade é que eu achei que eu ia mudar de casa, ia mudar de vida. Então a gente vai criando alguns lugares. E esses lugares, na hora em que eles chegam, talvez seja pior do que naquele momento que você estava sofrendo. Porque pelo menos quando você estava sofrendo, você falava assim, eu sei que eu estou sofrendo por causa disso. Agora que eu devia estar celebrando, eu estou vivendo uma ausência como eu nunca vivi. Agora que eu tenho tudo, eu estou vivendo uma ausência maior do que a presença. Então, entenda, é parte. Para algumas pessoas, a maior crise é na consumação. É na hora que deu certo. É na hora que ganhou a eleição. O que eu vou fazer com interessante. E agora, estou falando de gente séria que quer enxergar a vida com profundidade. Claro. Né? Não estou falando o cara da parábola que Jesus conta, que ele fala assim, não, minha colheita arrebentou, já sei o que eu vou fazer, vou construir celeiros maiores e vou falar comigo mesmo, aproveita a vida, meu filho. Aí o próprio Deus vira para ele e fala assim, você não entendeu o que é a sabedoria. Porque é a única parábola de Jesus em que Deus aparece na parábola. E aí Deus diz para ele assim, você é bobo, hein? Você é burro. Não, você é insensato. O tipo de sabedoria que você está vivendo não é a favor da vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, você não aprendeu a respirar. Tanto que, daqui a pouco você está sem respirar. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Na hora que te faltar o ar. Meu Deus do céu. Porque você está achando que você respira dinheiro? Você vai respirar o celeiro? Forte, né? Nossa, que é isso. Mariana, você ia falando? Sim, então, é que eu vejo, né, nesse comentário todo aqui, e talvez a gente permita que as circunstâncias da vida definem quem nós somos, né? Como esse comentário, eu achei que quando eu mudar de apartamento eu ia mudar de vida. E mais uma vez a gente volta para quem nós somos, né? Então, não necessariamente é porque eu vou passar por tais caminhos é que eu vou me tornar. A gente volta a cair nesse pensamento. Então, peraí, as circunstâncias me governam ou eu passo pelas circunstâncias... Mesmo sem controle. Mesmo sem controle, né? E eu não me perco, né? Eu tenho o meu firmamento, é aquilo que eu sou.
Então, acho que a gente sempre tá voltando, acho que a sabedoria, ela tá nisso. Então, eu sei respirar, né? No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, Tem né? de bom ânimo. Bom ânimo tem a ver com respirar. Com respirar. Tem a ver com puxar o ar, né? Uhum. O ânima. Né? É isso mesmo. Nossa, gente, que banquete, viu? Cláudio, suas considerações pra gente Pessoal, encerrar? pra gente aqui, nós já foi até chamada a atenção pelo Rafael, então, na hora, você entendeu? A gente queria mais embebedar desse conhecimento que eles têm para passar para nós, né? Uma benção, E você foi com muito certeza. feliz quando ele falou assim que hoje a gente mais aprendeu do que falou. Eu fiquei mais calado do que escutando, né, compadre? E aí, agradecer demais. Agradecer, Cláudio. Agradecer, Mariana, pelo conhecimento, pelo que vocês nos passaram com o maior carinho, né? Para mim, foi bastante enriquecedor, né? Tudo que vocês falaram vai somando. A gente lê a Bíblia, a gente conhece, mas isso vai dando um norte diferente, né? Vai dando um significado diferente. E isso vai somando não só no nosso conhecimento, mas também no nosso ser, como a gente foi falado, né? Que Deus abençoe vocês, né? Pelo que vocês hoje propuseram fazer, como você falou, eu passei, eu quero ensinar. Eu passei por determinadas coisas e hoje você passou muita coisa. E eu acho que muitas das coisas que você falou aqui você viveu, né? Você viveu, você mudou e você quer que isso aconteça com a maior parte das pessoas. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Mariana, né? Por vir compartilhar isso, as suas experiências com as meninas, com os jovens, né? Eu sei que você vai ser agora uma futura mamãe, né? E bastante capacitada para isso. Amém. Tá? Obrigadão. Valeu demais. Deus abençoe. Obrigado, gente. Amém. Obrigado.